Bom dia, meu povo. E aí? Assistiram às aulas? Então, ó, vamos assistir, vamos responder as atividades, porque nós não sabemos quando vamos voltar, ainda não tem previsão. E tudo que a gente está fazendo aqui é para que o conteúdo seja visto. Então, mas com a intenção de que vocês aprendam. Não é só ver o conteúdo, só, eu li o livro. Não, é para estudar mesmo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, ou vocês podem me fazer perguntas pelo WhatsApp também, né? Como eu tinha dito. Então, vamos dar continuidade. Nós vamos retomar o nosso conteúdo da página 362. A página 362 fala de quê? Das diferentes maneiras, né, de representar a Terra. Ou seja, de que forma eu represento o planeta Terra. Quais são as formas? Aqui ele vem falando logo de início, né, sobre os globos terrestres. Né? É uma forma de representar a Terra de uma forma que a gente consiga estudar. Não tem como a gente estudar a Terra se não for projetando, ou seja, tentando colocar aquilo que se vê do espaço num determinado, vamos dizer assim, num papel, num objeto, em algo menor para que a gente possa estudar. Então, aí ele fala primeiro do que? Do globo terrestre. Então, o globo terrestre, né, eles representam a superfície da Terra, como diz aqui no texto de vocês, de maneira mais aproximada da sua forma real. Só que, no entanto, eles tentam colocar num formato mais arredondado, mais parecido com a forma da Terra possível. E aí ele fala, né, que é uma forma de eu poder ver como está organizado cada continente. A outra forma de representação é o planisfério. O que é planisfério? O nome já diz, ó, planisfério, algo esférico que foi planificado, ou seja, foi pego o globo, é como se eu pegasse o globinho aqui redondinho e de repente eu abrisse. Aí você consegue ver os dois lados. Se você observar, né, a diferença aqui, ó, você consegue ver, por exemplo, né, o que você está vendo desse lado, você não consegue, você vê esse lado, mas não consegue ver o que está aqui por trás. No planisfério não, para estudos em sala de aula, para estudos na sua casa, ele foi como se ele fosse, aquilo que estava redondinho foi aberto, exatamente para que a gente pudesse visualizar, ó, cada continente aqui, ó, de uma vez só, num só papel, vamos dizer assim, né? Então ele fala que o planisfério representa a extensão da Terra em uma superfície plana. Em razão dessa característica, nós conseguimos observar toda a superfície, mesmo que tenha algumas distorções. Que distorções são essas? É que às vezes, por exemplo, a África aqui talvez não seja tão maior que a América em questão de tamanho real. Mas para um planisfério, para que a gente possa estudar, foi feito dessa forma e a gente vai olhar, vai ver como se fosse grande, só que na verdade às vezes nem é. Mas aqui para o desenho é como se fosse assim. Eu tirei uma fotografia e eu terminei dando um zoom. E eu deixando geralmente alguma, por exemplo, meu rosto ficou maior. Não é que meu rosto seja maior do que o meu tronco, é que naquela foto ficou um pouco distorcido. Então, e a outra forma? Qual a outra forma de representar a superfície? A outra forma que a gente traz aqui, no livro de vocês, essa outra forma vai falar lá quase no final do capítulo, mas eu vou logo falar dessa forma e depois eu retomo. A outra forma são as imagens de satélite. Como é que isso é feito? Claro, tem um satélite, tem algum aparelho, que é como se fosse câmeras fotográficas, eles fotografam do espaço a Terra e traz essa informação para a gente. E faz os mapas digitais, por exemplo, os mapas no Google Earth, os mapas que a gente vê em computador, né? Porque aí a gente pode ampliar, né,
ou diminuído, a gente pode deixar num tamanho que a gente queira estudar. Por exemplo, se eu for olhar num celular, eu dou um zoom só naquele espaço. Entenderam? Então, são as formas que a gente tem para representar a Terra. É uma representação, mesmo que aquela representação não mostre os tamanhos reais. Em seguida, ele vem falando dos tipos de mapa, né? Existem diferentes tipos de mapa. E esse trecho aqui eu cortei, né? Eu tirei a foto, colei aqui exatamente do texto de vocês. O que ele diz? Existem diferentes tipos de mapa. Os mapas, eles podem fornecer muitas informações que auxiliam a compreensão dos fenômenos naturais e de intervenção do ser humano na superfície terrestre. Ou seja, existem vários tipos de mapa, conforme a informação que a gente quer. Por exemplo, se eu quero uma informação sobre os locais que mais chove no Brasil, eu crio um mapa sobre a quantidade de chuva, um mapa da pluviosidade. Eu quero um mapa que mostre a quantidade de rios da região Nordeste. Então, eu vou lá no mapa da hidrografia da região Nordeste. E lá eu vou ver todos os rios. Então, eles fornecem várias informações. E, logicamente, nessas informações, elas vêm mostrando os fenômenos naturais, por exemplo, uma chuva, um desabamento, aí vão ver que área foi que área desabou, um desmatamento, que área foi desmatada. Ou também intervenções do homem, como, por exemplo, construções. Você pega um mapa de 1990 e compara com um de 2019, não é a mesma coisa. Tem construções que não existiam e isso são as intervenções do ser humano. E aí ele dá o conceito de mapa. Mas o que é mapa? Mapas são representações do espaço elaboradas em uma superfície plana e em tamanho reduzido, nas quais, por meio de diferentes símbolos, olha, os mapas são representações, né, sobre elaboradas, né, em uma superfície plana, ou seja, foi para isso que foi criado o planisfério. E ele pode ser em tamanho reduzido, conforme eu queira ver mais detalhes ou não. Como eu falei, a questão do zoom numa fotografia. Se eu quero ver mais detalhes, eu tento aproximar, vai distorcer umas partes, outras não. E cadê aqui? Por meio de diferentes símbolos e outros recursos visuais. São registradas várias características da superfície terrestre, como altitudes do relevo, tipos de clima, como eu já havia falado. E aí ele diz aqui, ó, por meio de diferentes símbolos. Então, se eu estou... Aí entra a questão das cores do mapa, se é de uma representação de vegetação, por exemplo, geralmente usa-se as cores verdes. Então, um verdinho mais clarinho, um amarelo, por exemplo, um verde quase amarelado é para uma área que já foi desmatada. Aí, à medida que vai aumentando o verde, é para uma área que tem ainda mais vegetação. A gente vai ver mais à frente. Aí, em seguida, ele mostra que eu também fiz a fotografia, né, do livro de vocês, da página 363. Ele mostra um exemplo, né, de elementos do mapa, o que contém no mapa. Então, o mapa, ele tem vários elementos que o compõem. Não existe mapa somente com esse desenho. Um mapa só com desenho, sem nenhuma informação. Aí eu vou olhar e vou dizer, sim, esse mapa é de quê? Que mapa é esse? Ele está representando o quê? Eu só estou vendo o nome aí dos estados e eu não sei o que ele está querendo dizer. É para isso que serve, primeiramente, que a gente vai ver aqui, título. Título é o que vai dizer. Esse mapa representa isso, isso, isso. Por exemplo, se for de vegetação, vai estar lá. Brasil, vegetação. A gente vai saber que o mapa é um mapa que representa a vegetação. Então, esse é o título. O título apresenta o principal assunto tratado no mapa. E nós temos um outro elemento muitíssimo importante, é por isso que eu disse, a gente vai sempre precisar de saber nos orientar, sempre vai precisar da Rosa dos Ventos. E tá aqui, ó, Rosa dos Ventos. O que é a Rosa dos Ventos?
indica os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Geralmente no mapa tem os que a gente chama de principais, que são os pontos cardeais. A Rosa dos Ventos, ela nos dá o quê? Que a gente viu na aula passada? A orientação e a localização. É para eu saber, para cima é o norte, para baixo é o sul, e assim eu tentar me localizar. Qual um outro elemento que tem aqui? Legenda. O que é a legenda? A legenda informa o significado dos símbolos no mapa, ou seja, a legenda é que vai me dizer aquela cor verde significa isso e isso. Uma cor mais amareladinha é uma vegetação já, um espaço já que quase não tem vegetação. Um verde mais escuro é uma vegetação muito arbórea. Tem muitas árvores, tem muito verde. Então a legenda ela vai me dizer que cores eu usei naquele mapa e o que cada cor quer dizer. Isso é legenda. Ou no caso, aqui no mapa, em exemplo, ele mostra o que, né? A capital do país, são os quadradinhos. O que tá, a bolinha é a capital estadual. E uma linhazinha tracejada é o limite de cada estado. Isso é pra gente se localizar ao olhar um mapa. Qual outro? Escala. O que é a escala? A escala, baixa aqui. A escala informa quantas vezes a representação foi diminuída em relação ao tamanho real da superfície terrestre. Ou seja, a escala ela me diz quantas vezes eu dei o zoom ou quantas vezes eu diminuí aquele mapa do real, né, do tamanho real para o tamanho imaginário. Por exemplo, eu vou fazer o mapa do estado do Piauí. Tem condição de eu colocar numa folha de papel, essa folha em branco, folha A4, tem condição de eu colocar o mapa do Piauí desenhado lá no tamanho real? Claro que não, precisariam muitas e muitas milhares de folhas. E como isso não tem condição, humanamente falando, que ninguém vai juntar uma folha na outra, por isso que existe a questão da escala. A escala vai me dizer quantas vezes eu vou precisar diminuir para o mapa do Piauí caber numa folha branca. Aí, no exemplo aqui, ele diz que cada centímetro equivale a 410 quilômetros. Ou seja, cada centímetro nesse mapa equivale a 410 quilômetros. E aí, para você saber o tamanho real, o total desse mapa, você vai medir quantos centímetros tem aqui, quantos centímetros tem desse lado aqui. Por exemplo, do Amazonas até o Pará, quantos centímetros que tem aqui? Vamos supor que na régua tenha dado 3 centímetros, quase, vamos dizer assim. Tenha dado 3 centímetros, aí eu sei, 1 centímetro equivale a 410 quilômetros. 3 centímetros vai valer quanto? Aí eu vou lá fazer a continha, que a gente vai aprender a fazer mais à frente. Aqui, por enquanto, é só para você entender para que serve cada elemento desse. Qual o próximo? Fonte. O que é a fonte? É mostrando de onde foi tirado aquele mapa. Eu não tirei do nada, tá aqui no livro, mas alguém criou. Quem foi que criou? Aí ele diz, fonte IBGE, Atlas Geográfico Escolar, da 7ª edição do ano de 2016 no Rio de Janeiro. Ou seja, o IBGE criou o mapa e colocou em um atlas escolar. Mapa de localização. Se vocês observarem aqui no cantinho, fala de mais um chamado mapa de localização. Ele não está destacado como está esse aqui. Porque geralmente ele é um elemento do mapa, mas nem todo mapa é obrigatório ele vir. O mapa de localização é só dizendo que esse Brasilzão aqui foi tirado desse pedacinho aqui, no geral. Só para isso. Vamos passar. Então, agora a gente vai ver os diferentes tipos de mapa. Bem, diferentes tipos de mapa. Os mapas, como vocês podem observar, eles têm os seus temas, as suas cores, né? Aquilo que representa.
Então, como eu falei, aqui é basicamente o, o que eu já havia falado sobre a questão de que o mapa ele serve para. Ele precisa de um título, ele serve para indicar algo. Aqui, por exemplo, esse aqui, ele não está representando a mesma coisa que esse. Esse aqui já não está mais representando a mesma coisa que esse. Então, para isso vem o título. Por isso que ele fala dos diferentes tipos de mapa, porque as cores são diferentes, o tema ou título é diferente, é conforme aquilo que eu quero pesquisar. Então, isso aconteceu, né? Toda essa evolução até a gente sair de um simples globo e planisfério e fotografias, imagem de satélite. Isso não começou assim. Então, eu coloquei aqui para vocês que na página 365 fala um pouco, não tá as mesmas imagens aqui, mas a página 365 ela fala dessa evolução da cartografia. O que é a cartografia? O texto de vocês diz que a cartografia ela pode ser considerada como um conjunto de técnicas e métodos científicos e artísticos para elaboração de mapas. Então, cartografia são as técnicas que eu uso para fazer um mapa, ou técnicas que foram usadas e foram aperfeiçoadas para fazer um mapa. Se vocês observarem aqui, olha como eram as representações. Lembra que a gente falou na sala sobre a questão que eles riscavam as pedras, as rochas, eles pintavam paredes e eles deixavam as informações por onde passavam? Quando a gente viu a questão de orientação e localização. Então, por onde eles iam passando, eles iam deixando informações. Para quem viesse depois, já soubesse. Vim aqui nesse lugar, mais à frente vai ter um buraco. Mais à frente tem uma árvore, assim, assim. Então, era para dar informações. São mapas, é para quem vem depois seguir. Então, os mapas aqui eram escritos, né, em rochas. Aos poucos, eles foram passando para imagens, né? Eles desenhavam aquilo que eles encontravam. Eles desenhavam de uma forma até um pouco mais colorida, conforme as cores de tintas de que eles pegavam de vegetais. E eles iam tentando modificar. E aos poucos, olha, foi evoluindo. Chegou um tempo que eles fizeram mapas em que eles colocavam praticamente o rosto daquela pessoa que eles encontravam, ou de algum animal que eles encontravam, dentro do mapa. Ou seja, não era uma coisa bem organizada como a gente vê hoje. Hoje a gente consegue ver, através das imagens de satélite, mapas que a gente consegue ver o nível plano, como se eu estivesse olhando de cima, e podemos ver também a altura das casas, ver algum carro que foi fotografado no momento. Isso é o chamado 3D. A gente vai ver um pouco mais à frente. Olha aqui. Aí ele fala do ponto de vista para se produzir um mapa. Ou seja, dependendo de como eu estou olhando, né? Como a imagem aqui do menino. A posição que ele está olhando a casa, e aí é como se ele fosse assim, ele está aqui reto, e aí ele vai desenhando só aquilo que ele está vendo. Aquilo que o olho dele não consegue ver, ele não vai fazer assim, virar de lado, não. Ele vai desenhar aquilo que ele está vendo. Né? Como mostra aqui a questão da posição do mapa, na página de vocês está falando da visão, da página 369, né? Os pontos de vista, né? Que é a posição que eu escolho para estar, para poder desenhar aquele mapa que eu quero. Aí ele fala, né, da posição, da visão horizontal, né? Que os elementos eu vejo só aquilo que está à frente, como se fosse a fachada de uma casa, só aquilo que eu estou vendo, eu vou desenhar só aquilo. A visão oblíqua, né? A visão mais ou menos assim, o olhar dele vê um pouco o telhado e consegue ver um pouquinho a lateral, como a gente vê aqui no desenho. Ele conseguiu desenhar uma parte do telhado, mas conseguiu desenhar um pouco da fachada de algumas casas. Foi aquilo que ele viu, uma visão oblíqua, né? E a outra é a visão vertical. A página seguinte fala a visão vertical. Ou seja, ele posicionou a cabeça de uma outra forma e aí ele desenhou, deu para ele ver o quê? Somente telhado. Aí já mudou, o desenho já não ficou mais igual a esse. Conseguiu só ver telhado. Então,
os pontos de vista, eles determinam de como o meu mapa vai ser desenhado. Então, como a gente tinha falado, lembram que eu falei aqui, eu vou até voltar um pouco aqui, sobre a questão da evolução desses mapas, até chegar num mapa 3D. Pois bem, hoje a gente já tem condição de quê? De fazer fotografias aéreas. São as imagens de satélites, ou seja, uma câmera é colocada num satélite que é lançado para o espaço para poder fotografar, né? Quando a gente quer um tamanho maior, por exemplo, a Terra. A Terra não tem como eu fazer só com um avião, uma câmera colocada num avião. Não tem como, porque vai percorrer muitos espaços. Mas quando eu quero, por exemplo, de um bairro, de uma cidade até dar, eles usam o quê? Geralmente as câmeras, né? Acopladas em uma nave qualquer, um avião de porte um pouco menor, colocada numa posição que ele vai pegar, ó, aquela imagem. Fotografa, calcula toda a altura que ele quer, por exemplo. Se ele quisesse ver com muito detalhe, o telhado da sua casa, como por exemplo, caiu alguma coisa no telhado, aí você quer ver. Você não precisa voar tão alto assim. Você voando a uma certa altura dá para você ver o telhado da sua casa e você vê o que tem em cima. Mas quando ele quer ver uma área maior, mesmo que não seja com muitos detalhes, mas ele quer ver uma área maior, aí ele vai subindo. Aí ele consegue voar numa altura bem maior para poder pegar uma área bem maior, mesmo que essa área aqui não traga tantos detalhes. A gente sabe que aqui é árvore, aqui são avenidas, aqui são casas, os telhados, mas não consegue ver tantos detalhes assim como se estivesse mais perto. Então, mas as fotografias aéreas foi quem fez com que hoje a gente pudesse ter os navegadores, como a gente tem aqui, né, os aplicativos, o Waze, os Uber, né, usam. Então, hoje a gente conseguiu ver. E o texto de vocês, ele mostra, tem algumas representações, né, de diferentes escalas. Na página 372, ele mostra exatamente esse desenho aqui que eu coloquei para vocês. Aqui está com muitos detalhes, mas tem desenho, no livro de vocês tem umas imagens que eles mostram uma área bem mais distante, ou seja, um voo bem mais alto, a fotografia foi tirada bem mais alta, e uns que são um pouco mais aproximados. Pois bem, gente, então, o que a gente conseguiu ver hoje? Primeiro, quais são as formas da gente representar o planeta Terra, já que a gente não tem como ter uma visão ampla disso, se não for diminuindo nessas imagens. Nós temos o planisfério, o globo terrestre, as imagens de satélite, basicamente. Em seguida, nós vimos o que são mapas, né? Que existem diferentes tipos de mapa, né? Eu elaboro na página 364 fala dos mapas físicos, quando eu quero estudar algum aspecto natural. Os mapas econômicos, por exemplo, eu quero saber onde estão localizadas as pessoas que ganham melhor. Então eu vou lá fazer uma pesquisa e eu crio um mapa e vou marcando de um pontinho, sei lá, um quadradinho nas cidades onde tem as pessoas que ganham mais. Então, conforme o que eu queira fazer, né, eu faço todo um projeto para poder desenhar esses mapas. Vimos a questão dos elementos do mapa. Esses elementos que estão em verde, eles não podem faltar. Não tem como dizer, aqui é um mapa, se tiver faltando um título, se tiver faltando a orientação, se tiver faltando a legenda. Como eu sei, por que ele usou essa cor? Por que ele decidiu botar essa cor? Que pontinhos, que quadradinho é esse? Então, não pode faltar, são elementos essenciais do mapa. Vimos essa questão que eu acabei de falar, dos diferentes tipos, né? Um mapa sobre as rodovias do país. Esse mapa só vai ter as rodovias. Eu vou demarcar onde começa uma rodovia e termina outra. Depois vimos, só para
como que aconteceu essa evolução da cartografia, né? Por onde o homem conseguiu criar técnicas até chegar numa nova técnica. Antes eles desenhavam, né? Criavam esses mapas por uma visão daquilo que eles estavam, só aquilo que eles estavam conseguindo ver. Mas chegou um tempo que eles conseguiram encontrar técnicas para que fossem fotografados, para que o estudo fosse mais aprofundado. Então, gente, é isso. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar o comentário, ou você pode também entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Leiam o texto. Não adianta assistir a aula e não ler o texto. Então, leiam o texto, respondam a atividade e nós vamos pegar essas atividades na escola para corrigir, tá ok? Abraço, fiquem com Deus.